Estamos começando mais uma edição do IES TV Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 13 de março de 2023, e eu trago as principais notícias do Brasil e do mundo. Fica ligadinho comigo. A inflação medida pelo IPCA sobe 0,84% em fevereiro, acima das expectativas. Em janeiro, a inflação subiu 0,53%. Põe na tela. A inflação oficial brasileira, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, subiu 0,84% em fevereiro. No mesmo período do ano passado, a variação havia sido de 1,01%. No ano, o IPCA acumula alta de 1,37% e nos últimos 12 meses de 5,60%, abaixo dos 5,77% nos 12 meses anteriores. Ainda assim, a inflação segue acima do teto da meta. A meta para 2023 é de 3,25% e o teto é de 4,75%. O resultado ficou acima da mediana das projeções das 42 consultorias ouvidas pelo Valor Data, que esperavam uma alta de 0,78% no mês. O intervalo das projeções estava entre altas de 0,62% e 0,89%. Com isso, o ponto médio das projeções para o IPCA em 12 meses era de 5,53%. Neste caso, o piso das estimativas ficou em 5,37% e o teto em 5,65%. Segundo o IBGE, dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram alta em fevereiro. A única exceção foi o vestuário, que apresentou uma queda de 0,24% e entra no segundo mês consecutivo de recuo. O maior impacto, com 0,35 ponto percentual no índice, e a maior variação, com alta de 6,28%, vieram da educação, especialmente devido ao reajuste de mensalidade escolar. Na sequência, vieram a questão da saúde e cuidados pessoais, com uma alta de 1,26%, e a habitação, que subiu 0,82%. Os dois grupos contribuíram com 0,16 ponto percentual e 0,13 ponto percentual, respectivamente. Ambos tiveram uma aceleração em relação à vista em janeiro. Por outro lado, transportes, que subiu 0,37%, e alimentação e bebidas, que teve alta de 0,16%, tiveram variações inferiores às do mês anterior. Os demais grupos ficaram entre o 0,11% de artigos de residência e 0,98% de comunicação. Bom, resumindo, tá tudo caro. Resumindo, o português claro é esse. Tá tudo caro. Tá na hora dessa questão da dívida, dos juros, né? Ele começar a ser revisto, viu, Haddad? Ajuda a gente, ajuda o povo, ajuda o mais necessitado. Tá difícil fazer uma feira, tá difícil fazer um mercado, né? Ajuda o povo. Como diz o Datena, é só no nosso. Olha só, alertas de desmatamento, hein? Alerta de desmatamento na Amazônia tem pior fevereiro da série histórica. A área de alertas detectada pelo DETER no mês foi de 322 quilômetros quadrados. Série começou em 2015. Especialistas dizem que índice foi resultado da alta cobertura de nuvens em janeiro e que a queda nos números pode demorar alguns meses. Põe na tela. Essa é a maior marca para fevereiro em toda a série histórica, iniciada em 2015. O número equivale aproximadamente ao tamanho da cidade de Fortaleza, no Ceará, em área.
A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e engloba a área total de 8 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, e parte do Maranhão. Os alertas foram feitos pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, que produz sinais diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores de 3 hectares, tanto para áreas totalmente desmatadas como eram aquelas em processo de degradação florestal, por exploração de madeira, mineração, queimadas e outras. Para o WWF, a taxa recorde pode ser consequência de alta quantidade de nuvens, que baixou significativamente os dados de janeiro. O mês registrou uma queda de 61% da taxa em relação ao mesmo período de 2022. Com isso, janeiro de 2023 teve a 4ª menor marca para o mês na série histórica do Déter. Como dezembro, janeiro, fevereiro e março são meses chuvosos na maioria dos estados que englobam o bioma, as taxas de desmatamento são tipicamente menores durante esses meses. Segundo os dados do INPE, o Mato Grosso foi o estado com maior área sob alerta de desmatamento, 162 km². Em seguida, vieram Pará e Amazonas, com 46 km², Rondônia com 28 km² e Roraima com 31 km². Já o Acre e o Maranhão tiveram aproximadamente 4 km² sob alerta. Em nota, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança de Clima disse que, juntamente com o IBAMA, o ICMBio e o Serviço Florestal Brasileiro tomará medidas para responsabilizar e embargar imóveis com desmatamentos que não possuírem autorização válida. Começou, né? Começou. Se fosse meses atrás, já iriam fazer manchetes, já iriam trazer gente de fora, já iriam culpar todo mundo. Mas como mudou, né? Mudou a chavinha, os problemas continuam. Mas como mudou o motorista do ônibus, né? Aí, dependendo de quem seja o motorista, dá aquela passada de pano, né? Daquela passada de pano, foi as nuvens, que não sei o quê. Vamos esperar então. Vamos fazer o seguinte, anota aí, hoje, dia 13 de março, o índice de fevereiro, ele aumentou em comparação ao mesmo período do ano passado. Vamos esperar fevereiro, vamos esperar abril. Aí vamos esperando de 2 em 2 meses. É assim que tem que ser feito. Não prometeram que ia mudar tudo? Não prometeram que o que estava errado agora não estaria mais? Então vamos esperar, vamos anotando. 2 meses aqui, 2 meses lá. O que não pode é você querer aproveitar uma situação debilitada do passado e agora você não fazer nada para mudar, né? Agora você querer partir com a onda, né? Surfar naquela onda. Isso daí que não pode acontecer. Olha, pesquisadores da Faculdade Federal de Minas Gerais criam carne de frango em laboratório. Projeto pretende produzir carne sem sofrimento animal. Estudo da universidade em parceria com o Cefet é financiado por ONG que busca proteínas alternativas. Olha que legal, né? Põe na tela. Em Belo Horizonte, pesquisadores estão cultivando carne de frango em laboratório. A parceria entre o Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais e do Centro Federal de Educação Tecnológica usa células-tronco do tecido muscular da ave como base e, a partir delas, um pedaço de carne de 1,5 cm cresce em 2 semanas.
Esse biomaterial é derivado de celulose. Ele serve como base para que as células cresçam seguindo uma estrutura. O estudo é financiado pela ONG internacional The Good Food Institute, que incentiva a inovação do setor de proteínas alternativas e teve um valor investido que ultrapassa R$1 milhão. A ideia é que no futuro seja possível produzir carne sem sofrimento animal, pois não é necessário matar a ave para a retirada das células que servem de base para a produção. Por enquanto, tudo é feito em escala laboratorial. Para a produção em larga escala, seriam necessários bioreatores industriais e ainda não existe no Brasil uma regulamentação para que esse tipo de produto seja vendido no mercado. Olha, isso seria um sonho acontecer, né? Matar para se alimentar, né? Hoje, ainda mais hoje, com tudo evoluído, isso já estava bem ultrapassado, né? Eu adoro frango. Eu sou um apaixonado a frango. Se tiver pelo menos gosto do frango que nós conhecemos, tá bom demais. Bom demais. O Papa Francisco diz que celibato de sacerdote pode ser revisto. A Igreja Católica ensina que o padre deve se dedicar totalmente à sua vocação, fazendo essencialmente da igreja a sua esposa. Põe na tela. O Papa Francisco disse que o celibato na Igreja Católica Apostólica Romana pode ser revisado, pois é uma receita temporal na Igreja Ocidental. A declaração aconteceu durante uma entrevista ao jornal digital argentino Infobae. Na ocasião, Francisco comemorava o 10º aniversário do seu papado. Ao ser interpelado se o celibato poderia ser revisto, Francisco respondeu que sim, acrescentando que todos os membros da Igreja que desejam se casar têm permissão. Abre aspas. Há uma escolha aí. Fecha aspas. Continuou o Papa. Nas igrejas ortodoxas e orientais, os padres podem se casar. Já nas igrejas protestantes, em que a figura sacerdotal é chamada de pastor, também é permitido o casamento. A Igreja Católica ensina que o sacerdote deve se dedicar totalmente à sua vocação, fazendo essencialmente da igreja a sua esposa para ajudar no cumprimento da sua missão. Gente, eu sempre falava isso lá na época do Noar, falo isso aqui sempre. Eu sou católico apostólico romano, eu fui coroinha e eu acredito que isso tem que ser revisto. Essa questão do celibato precisa ser revisto. Por quê? Não tem nada na Bíblia que mostre que o padre não possa se casar, por exemplo, né? É questão política isso que acontece, né? Ah, mas tem que casar porque aí diminui o índice de pedofilia. Mentira! Quem é pedófilo é pedófilo. Se fosse assim, não teria casos de pedofilia dentro da própria casa, né? A questão aí é que lá na antiguidade, né, os padres que vinham com heranças, vinham com riquezas, eles não teriam para quem deixar as suas posses, né, ficando tudo para a igreja. Então, isso daí precisa ser revisto e esse Papa, ele é fantástico. Agora, continuando lá no Vaticano, João Paulo II sabia de pedofilia na Polônia, segundo investigação jornalística. Na Polônia continua viva a admiração pela figura de João Paulo II, falecido em 2005, mas a sua imagem deteriorou-se nos últimos anos, sobretudo entre os mais jovens. Põe na tela. João Paulo II estava ciente de casos de pedofilia na Polônia e ajudou a ocultá-los antes de ser eleito Papa em 1978. Segundo um livro publicado na quarta-feira por um repórter holandês no país natal do pontífice. O repórter Eck Overbeck passou mais de 10 anos vasculhando arquivos e entrevistando vítimas e testemunhas, material que acaba de publicar no livro Máxima Culpa, de mais de 500 páginas. And I found evidence that he not only knew
Encontrei evidências de que ele apenas não sabia dos casos de abuso sexual cometido por seus padres no fim dos anos 70, como também ajudou a cobertá-los. Krakow, but he also helped to cover up those cases. O Verbeck, que morou na Polônia por mais de 20 anos, já havia publicado um livro em 2013 com depoimentos de vítimas de padres pedófilos. Muitos documentos citados na nova edição procedem dos arquivos da antiga polícia secreta comunista, o que alguns criticaram. A grande questão, segundo o autor do Max Macupa, é se Wojtyła contou ao arcebispo de Viena sobre o passado criminoso de Sadus. Para o Verbeck, parece que a resposta é não. Archbishop Karol Wojtyła personally helped him to escape from Poland. O arcebispo Karol Wojtyła o ajudou pessoalmente a escapar da Polônia e organizou, digamos, uma nova carreira para ele na Áustria. O que vemos nesse caso, e acho que é o mais claro, é que o próprio Wojtyła ajudou a cobertar esse tipo de abuso sexual. Helped covering up this kind of sex abuse. Olha só, infelizmente o nosso tempo estourou, mas eu quero agradecer a sua audiência. Amanhã eu tô de volta, hein? Tchau, tchau, até amanhã.